Quais serão as tendências do design para 2022, ou até mesmo para os próximos anos? Você sabe? Por incrível que pareça, sim, existem tendências que podem fazer com que o seu trabalho seja mais valorizado e também mais visto. Então é por isso que é muito importante você estar atento ou atenta a essas tendências para talvez aplicá-las no seu trabalho. E aí, pensando nisso, para te ajudar, eu tô aqui e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 tendências do design gráfico para 2022 e também para os próximos anos. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que me conhece, eu sou o Davi, dono da Check Design, e para você que não me conhece, eu também sou o Davi, dono da Check Design. E como eu disse anteriormente, existem tendências que podem valorizar mais o seu trabalho e você precisa estar muito ligado quanto a isso. Inclusive, às vezes tem tendências que nem são do design, podem ser da moda, que acabam respingando no design e você tem que ficar, ciente aí do que está acontecendo. E também tem outras tendências, como por exemplo, tendências de cores que ditam bastante, alguns projetos, inclusive de identidade visual no nosso ramo, e também outras tendências, como por exemplo, tendências visuais, tendências até sonoras, que podem ajudar bastante você na hora de criar um projeto. Só que para você conseguir visualizar e já meio que imaginar como que ficaria isso em algum projeto, a gente vai para a tela do computador, porque daí fica tudo mais fácil e eu vou te explicar tendência por tendência, pode ser? Então bora para a tela do computador a partir de agora. A gente está aqui na tela do computador e eu tô aqui no Photoshop para te mostrar as tendências. E vamos começar pela tendência de tipografia diferentona. São tipografias que são muitas vezes, desenhadas, são tipografias muitas vezes, inclusive, esticadas e até mesmo quebradas, usadas ali meio que contra a regra. Até um anti-design a gente pode colocar dentro dessa tendência. E aqui eu separei em cada tendência, inclusive nessa, 3 exemplos para você ter uma visualização um pouco mais fácil. Então tem essa camada aqui, que é esse Everything Matters. Você consegue enxergar que são tipografias que não são nem um pouco regulares, elas não fazem sentido em cada letra, Cada letra tem um seu estilo diferente, cada letra tem a sua cor, inclusive. Aí aqui, por exemplo, o V tem um estilo mais quadrado, nas pontas, enquanto o M já tem o estilo totalmente arredondado. Então, são tipografias, como eu disse, diferentonas. Umas são mais grossas, outras são mais finas, outras são mais esticadas, outras são mais comprimidas e assim por diante. Tem outro tipo também, que é esse tipo meio que líquido, como se fosse uma tipografia líquida, type liquid, alguma coisa assim. Se você, inclusive, procurar por termos nesse sentido, você vai achar vários exemplos desse jeito aqui. E esses exemplos, essas tipografias, elas estão usadas, estão sendo usadas bastante nas marcas, nas identidades visuais. E isso é uma tendência que vem se criando ao longo de 2021 e vai continuar em 2022, talvez podendo ir até para os próximos anos. Então é muito bom também ficar ligado ou ligada. E aí o último exemplo que eu coloquei aqui é esse tipo de tipografia que é um tanto quanto estendida. Elas não são, todas as letras não são estendidas, todas elas, são só algumas. E aí você consegue ver que tem, essa extensão no E, no A e no O. São normalmente, inclusive, nessas letras que as tipografias se estendem, por serem letras mais tradicionais, letras que você consegue, inclusive, ter uma legibilidade, uma leiturabilidade um tanto quanto mais fácil, mesmo que ela esteja irregular. Então você consegue ver, e eu aposto que você já viu em vários projetos que existem esse tipo de tipografia, uma tipografia mais estendida, extended tipo, ou extended type, alguma coisa assim. Se você procurar por esse termo, você consegue achar. Então, essa tipografia é uma tendência para 2022, vem, sendo construída também em 2021, mas vai ficar aqui em 2022, querendo ou não, a sua vontade ou não. Bom, vamos agora para uma outra tendência que é a soft gradient. É um gradiente um tanto quanto mais fluido, você consegue ver que ele transita entre as cores de uma maneira muito mais homogênea, não é aquela coisa tão marcada como, por exemplo, aquela tendência que ficou muito famosa por conta do Spotify, aquele estilo de gradiente, meio dual tone. Enfim, esse gradiente não é aquele estilo, que é um pouco marcado, que tem um contraste, entre primeiro plano e segundo plano e tudo mais. Esse daqui é um gradiente mais fluido e é por isso que ele é chamado de soft gradient, porque ele vem com uma corzinha aqui, depois ele transita, ele transiciona para uma outra cor, mesmo mais clara ou mais escura, de uma maneira muito suave, de uma maneira muito leve. E aqui também eu coloquei 3 exemplos. Tem esse exemplo aqui, tem esse outro que você consegue ver, Aqui tem um lado mais verde, aqui tem um lado mais rosa, e a transição entre esse rosa e verde vai passando por outras tonalidades, inclusive o roxo, o azul piscina, até chegar no verde e até indo um pouco aqui pro abacate, talvez amarelado. Então você consegue ver que é muito soft, e aí eu trouxe também mais um exemplo para você ver. Esse daqui, cara, eu olho para esse daqui e me dá uma paz tão grande no coração, e
essa é uma das tendências que as pesquisas estão dizendo que vai ficar muito marcante, muito presente nesse ano de 2022, podendo inclusive ir para os próximos anos. Bom, uma outra tendência, ao contrário do gradiente que era soft, é essa daqui que é um tanto quanto exacerbada, um tanto quanto exagerada, que é o maximalismo. Ao contrário do minimalismo, que inclusive está aqui na outra pasta, o maximalismo ele vem para te mostrar que um projeto pode ser bonito, pode ser usual e pode ser funcional, mesmo com essa gritaria toda. Eu olho para esse projeto e eu vejo que, cara, tem muita coisa aqui querendo comunicar muita coisa, só que ainda assim existe meio que uma harmonia entre todos os objetos, entre todos os elementos que faz com que esse projeto funcione. E aí, pegando, né, um pouco de arte mesmo, do maximalismo, a gente tem coisas nesse sentido aqui. A gente tem umas artes mais abstratas, pegando ali, né, elementos e combinando com outros, um conjunto de elementos que dá essa, meio que um berro, né, mas é um berro organizado, é um caos organizado, podemos dizer. Acho que isso daqui é o jeito que eu consegui descrever melhor esse tipo de tendência. E tem também aqui esse exemplo para você ver, que também é o estilo de maximalismo, que aí contém diversos elementos, é um estilo muito mais, talvez até flat, né, chapado e tal, que você consegue ver aqui que tem cores sólidas, por mais que existem diversas combinações de cores, tem cores sólidas e tem sombras sólidas também, né, sem essa difusão que uma sombra normalmente tem. Então você consegue ver que existe esse elo entre esses três tipos de maximalismo. Tem esse daqui, que é muito mais voltado para o design, tem esse que é muito mais voltado para a arte, e tem esse que é muito mais voltado, talvez, para o conceito, né, uma coisa mais conceitual, mais disruptiva. Indo em contrapartida do maximalismo, a gente tem o minimalismo. E aqui a gente tem o minimalismo muito mais presente, inclusive, nos logos de grandes empresas. Aqui a gente tem o logo da Renault, que passou por um rebrand, e a gente, né, tinha aqui no lado esquerdo um exemplo claro de como era feito o design, qual era a tendência de antigamente. Era uma coisa mais 2D, mais 3D, com sombra, com luz, até com brilho. E aqui agora a gente tem um design muito mais minimalista, né? Só os riscos, os traços e pronto, acabou. Um outro exemplo é o ponto frio, que a gente tem aqui também, que passou por um redesign. Antes tinha aqui, né, o pinguim com sombra também, bem marcante, né, bem presente, ficou aí no imaginário de muitas pessoas, inclusive os brasileiros, por muito tempo. E agora a gente tem somente o ponto, bem simples também, bem minimalista, bem direto. E um outro exemplo é a questão da Kia. A Kia também passou por um rebrand, né, por um redesign, e aí deixou esse design aqui para trás e foi ao encontro esse design aqui mais minimalista também, só com os traços da tipografia. Essa tipografia que inclusive é uma tipografia bem provável criada exclusivamente para Kia, então não adianta perguntar nos comentários, que tipografia que é a Kia, porque, né, mal de designer perguntar tipografia. Esse daqui é um estilo de tendência que tá bastante, né, no mercado há muito tempo, acho que desde 2018, 2019, por aí, e vem se perpetuando durante todos os anos. Então, é uma tendência fixada já, só que a gente não deixa, né, a gente não pode deixar de falar dela, porque é uma tendência que cada vez mais vem crescendo. E aí, ela vai ficar em 2022 e eu aposto que vai ficar também para os próximos anos, então é muito bom se atentar. E aí, a última, mas não menos importante, é a tendência 3D. Nesse caso aqui, a gente tem alguns estilos de 3D, eu separei 3D aqui para você. Tem o 3D, que é a questão do mascote das empresas, como por exemplo, o Baianinho, né, que é da Casas Bahia, que também passou por um redesign, né, deixando o seu logo ali muito mais minimalista. Tem também outros mascotes, como por exemplo, a Magazine Luiza, né, que tem a Lu, da Magalu. Tem também a Natura, que também tem seu mascote, esqueci o nome agora. Tem várias. Tem a Havaianas também, que também tem seu mascote, mas a Havaianas é um tanto quanto complexo, porque o corpo é de uma pessoa real, mas a cabeça é uma cabeça 3D. Então fica um tanto quanto confuso. Enfim, é um tipo de 3D, uma tendência, né, que vai ficar bastante aí em 2022 e que talvez possa virar, né, possa se tornar uma tendência para os próximos anos também. Um outro tipo de 3D é o 3D de objetos e elementos, como você pode ver aí na tela, que são elementos que compõem o seu projeto ou que simplesmente são o primeiro plano do seu projeto. Então aqui vamos supor que você queira comunicar que a sua empresa lançou um novo aplicativo, aí você pode fazer um iPad, né, 3D, com esses ícones de aplicativo em 3D, ou até mesmo para compor um comunicado, um post, uma identidade visual. Pode ser que esses elementos sejam complementares dentro de uma marca, né? Coisa nesse sentido. Então você pode ver aí que tem um 3D bem diferente do mascote, que é o 3D de elemento, o 3D de composição, o 3D de objeto. E aí, indo para um outro lado, tem também o 3D de tipografia, que é um 3D um pouco mais contido, não é um 3D tão 3D quanto os outros dois que eu mostrei, mas ainda assim não deixa de ser um 3D, e é um 3D que tá bastante em alta, e vai ficar, com certeza, no ano de 2022 todo. Então, eu gosto bastante desse estilo, eu gosto mesmo desse estilo aqui meio, né, alongado, com sombras e tal, esse estilo mais 3D na tipografia, e é por isso que eu trouxe aqui, além de eu gostar, obviamente, é o estilo de tendência. É isso então, como você conseguiu ver, a gente tem 5 tendências aqui.
Temos o 3D, temos o minimalismo, temos o maximalismo, temos o soft gradiente e temos as tipografias diferentonas. Como você viu aí, essas são as 5 tendências para esse ano de 2022 e também para os próximos anos. E se você gostou desse formato de vídeo, eu peço para que você deixe o seu feedback aqui embaixo para eu saber. E também, se você conhece alguma tendência, alguma outra tendência que você já viu por aí, comente aqui embaixo também, que daí a gente vai conversando, a gente vai trocando uma ideia, beleza? Não se esqueça também de deixar o like nesse vídeo, isso é muito importante, porque mostra que você realmente gostou, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e até mais!